E se essa pessoa que você ama passasse a te amar mais do que qualquer coisa no mundo? Parece um sonho, afinal, quem nunca imaginou ser amado sem limites, sem rejeição, sem insegurança, sem possibilidade de perder alguém? Mas o novo filme Obsessão transforma essa fantasia em um dos pesadelos mais perturbadores dos últimos tempos, porque existe um detalhe escondido na história que muda completamente a forma como enxergamos tudo o que acontece, e quando você percebe esse detalhe, entende que o verdadeiro monstro do filme talvez não seja quem a maioria das pessoas imagina. Na verdade, o terror começou muito antes dos acontecimentos sobrenaturais. E no final deste vídeo você vai entender por que Obsessão é muito mais assustador do que parece. Curiosos, se você gosta de cultura pop, teorias, curiosidades incríveis, já se inscreva no canal, ativa o modo curiosidade e agora preste atenção, porque existe uma pergunta que vai acompanhar todo este vídeo. O que acontece quando alguém tenta controlar algo que deveria ser livre? Guarde esta pergunta, porque ela é a chave para entender o verdadeiro significado de obsessão. O filme não é sobre amor. Quando muitas pessoas assistem ao filme pela primeira vez, acreditam estar vendo uma história sobre amor. Mas isso é exatamente o que o filme quer que você pense. A história acompanha um jovem apaixonado por Nick. O problema é que esse amor não é correspondido da forma que ele gostaria. É nesse momento que surge a decisão que muda tudo. Uma escolha aparentemente simples, um desejo, uma tentativa de fazer com que Nick o ame. Mas aqui está o primeiro detalhe escondido. Se alguém precisa ser forçado a amar outra pessoa, isso ainda pode ser chamado de amor? Parece uma pergunta simples, mas ela destrói toda a base da história. Porque o filme nunca foi sobre conquistar alguém, sempre foi sobre controle. E quanto mais a trama avança, mais essa ideia fica evidente. Existe uma armadilha psicológica muito interessante presente no filme. Dita que está tentando criar felicidade, mas na realidade ele está tentando eliminar a possibilidade de rejeição. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Porque amar alguém significa aceitar essa pessoa e ela possui escolhas próprias. Poder dizer sim, poder dizer não, poder permanecer ou poder ir embora. Mas Vi não aceita essa possibilidade. E é justamente aí que a obsessão começa. Muita gente pensa que a obsessão surge apenas quando os acontecimentos sobrenaturais aparecem, mas não, ela já existia antes. O sobrenatural apenas amplifica algo que estava dentro dele, e isso torna tudo muito mais perturbador. O detalhe que quase ninguém percebe. Observe como o filme constrói a relação entre os personagens. Apaixonado pela Nick, real, ele está apaixonado pela ideia que criou dela. E isso é extremamente importante, porque existe uma diferença gigantesca entre amar uma pessoa e amar uma versão idealizada dessa pessoa. Quando idealizamos alguém, deixamos de enxergar quem ela é realmente. Passamos a enxergar apenas aquilo que gostaríamos que ela fosse. E a obsessão transforma essa ideia em horror, literalmente. Me pergunta algo muito desconfortável. Se você pudesse transformar alguém em pessoa perfeita para você, você faria isso? E mais importante, essa pessoa continuaria sendo ela mesma? O terror começa aqui. Quando os efeitos do desejo começam a aparecer, muita gente enxerga apenas o elemento sobrenatural. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo. Nick perde gradualmente aquilo que a tornava única. Sua autonomia, sua individualidade, sua capacidade de escolher. Isso transforma a cena em algo muito mais assustador. Porque o verdadeiro horror não está apenas nas consequências físicas, está na destruição da identidade. Pouco a pouco, a pessoa real desaparece e algo artificial ocupa o seu lugar. Mas espere, porque o próximo detalhe muda completamente a interpretação do filme. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis nos indicados do modo curiosidade, o link está na descrição. E se você quiser acessar conteúdos ainda mais exclusivos, com análises mais aprofundadas e investigações que vão além do que aparece aqui no canal, você também pode se tornar membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. Porque vamos chegar ao ponto que transforma a obsessão de um filme de terror em algo muito mais perturbador. Quem é o verdadeiro monstro? Quando pensamos em filmes de terror, normalmente procuramos um vilão, uma criatura, uma identidade, uma ameaça visível, mas obsessão faz algo diferente. Ele esconde o monstro à vista de todos, porque o verdadeiro monstro do filme não é necessariamente uma pessoa. É uma ideia, a ideia de posse, a ideia de que alguém pode pertencer a outra pessoa, a ideia de que o amor e controle são a mesma coisa, e essa confusão aparece o tempo inteiro na história.
Bi acredita estar lutando pelo amor, mas suas ações mostram algo diferente. Ele está lutando pela posse, e isso muda tudo. O filme fala sobre algo muito atual. É aqui que a obsessão se torna assustadoramente moderna. Vivemos em uma época onde muitas pessoas confundem atenção com amor, validação com amor, dependência com amor, controle com amor. E o filme desmonta cada uma dessas ideias, porque amar alguém significa aceitar sua liberdade, mesmo quando essa liberdade nos machuca, mesmo quando a resposta não é aquela que não queremos ouvir. A verdadeira pergunta do filme não é até onde você iria por amor. A verdadeira pergunta é até onde você iria para evitar a rejeição. E a resposta pode ser mais assustadora do que parece. O significado escondido do final. Sem entrar em todos os detalhes do desfecho, existe uma interpretação muito interessante. O filme sugere que toda tentativa de controlar outra pessoa acaba destruindo justamente aquilo que tentamos preservar. Porque o amor sem liberdade deixa de ser amor. Relacionamento sem escolha deixa de ser relacionamento. E a afeição sem vontade própria deixa de ter significado. E é por isso que o final funciona tão bem. Ele não é apenas uma conclusão para a história. Ele é uma consequência inevitável de tudo que aconteceu antes. Cada decisão leva exatamente ao resultado que vemos no encerramento. E quando percebemos isso, a tragédia se torna ainda maior. Por que o filme incomoda tanto? Muitos filmes de terror assustam porque mostram monstros impossíveis. Obsessão faz o contrário. Ele assusta porque mostra algo muito humano: ciúme, carência, idealização, dependência emocional, necessidade de controle. São sentimentos que existem no mundo real. E talvez seja justamente por isso que tanta gente sai desconfortável. Porque em algum momento todos nós confundimos amor com alguma dessas coisas. O filme apenas leva essa confusão ao extremo. A verdade é que o filme quer nos contar. No final das contas, a Obsessão não é uma história sobre magia, não é uma história sobre monstros e nem uma história sobre maldições. É uma história sobre escolhas, sobre limites, sobre liberdade e sobre a diferença entre amar alguém e querer possuir alguém. E talvez seja justamente por isso que o filme permanece na cabeça de tantas pessoas depois que termina. Porque a verdadeira pergunta não é quem sobrevive, nem o que acontece no final. A verdadeira pergunta é: será que Bi realmente amava Nick? Ou amava apenas a ideia que criou dela? E essa pergunta muda completamente o filme. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Bi realmente estava apaixonado ou tudo aquilo sempre foi obsessão disfarçada de amor? Comenta aqui embaixo. E para eu saber quem assistiu até o final, escreva a frase: amor não é posse. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também gosta de descobrir os significados escondidos por trás dos filmes. Porque no fim das contas, a cultura pop sempre tem algo que quase ninguém percebeu. Ative o modo curiosidade e até o próximo vídeo.